Oi, pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e é com muita alegria, muita satisfação que nós estamos começando neste momento a nossa aula número 3 do nosso curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. Já fizemos uma aula sobre conceitos iniciais de direito eleitoral, então resolvemos uma série de questões trabalhando os principais pontos, aqueles mais importantes sobre os conceitos iniciais, princípios, fontes, funções do direito eleitoral. Na aula 2, nós começamos a discutir sobre o direito eleitoral constitucional. Isso significa que nós estudamos os artigos 14 ao 17, presente na nossa Constituição Federal, que é a origem, a base, o nascedouro do nosso direito eleitoral. E eu tenho certeza que vocês foram muito bem ao resolver as questões da aula número 2. Nessa terceira aula, nós vamos confirmar tudo aquilo que nós aprendemos na segunda aula. Essa aula número 3, ela ainda trabalha sobre o tema direito eleitoral constitucional. Essa aula nós vamos resolver ainda uma série de questões, confirmando todo o conhecimento visto nos últimos encontros. Tudo bem? Então vamos começar hoje com a nossa questão. Eu estou seguindo uma sequência, tá certo? Nesta aula, então, nós ainda estamos nos artigos 14 ao 17, trabalhando, estudando a respeito do sufrágio, sobre o alistamento eleitoral, condições de elegibilidade, que são aquelas condições, requisitos para ser candidato no Brasil, inelegibilidade, perda e suspensão dos direitos políticos, especialmente no que está previsto no artigo 15 da nossa Constituição, partidos políticos, ok? Vamos começar então com a nossa questão de número 16. Vou aumentar a telinha aqui para ficar mais visível, melhor visível para vocês, certo? Vamos então para a nossa primeira questão desta aula. Vejam, é condição de elegibilidade para presidente da República, senador da República e ainda deputado federal a idade de 35 anos e para vereador a idade de 18 anos. Precisamos aqui recapitular o que nós já estudamos. Quando a gente fala de condições de elegibilidade, o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, prevê para nós uma série de requisitos. Um desses requisitos é a idade mínima, ok? Vamos recapitular qual é a idade mínima para cada cargo? Quais são os cargos? Eu tenho o cargo de presidente da República e vice-presidente. Eu tenho o cargo de senador. Eu tenho governador de estado e vice. Eu tenho deputados, e aqui quando eu falo de deputados, pensem em toda a gama de deputados. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, tá bom? Nós temos ainda prefeito e vice-prefeito, e nós temos os vereadores. Quais são as idades mínimas para cada um desses cargos? Então veja só, presidente e vice-presidente da República são 35 anos. Senador, também 35 anos. Governador e vice-governador, 30 anos. Deputados, 21, assim como prefeito e vice, também 21 anos. E vereadores, 18 anos. Essas aqui, então, são as nossas idades mínimas exigidas para cada um dos cargos. Agora, feita essa revisão, a gente consegue responder. Então, vamos lá. Para presidente da República, são quantos anos? 35. Senador, 35. Deputado federal, 21. Só que está dizendo que para deputado federal são 35 anos. Está errado. Já vimos o primeiro erro. E para vereador, 18 anos. Aqui não há nenhum erro. A questão está incorreta porque afirmou que para deputado federal a idade mínima são 35 anos.
mas nós vimos que não. A idade mínima para deputado, 21 anos. Não esqueçamos do seguinte, quando que essa idade mínima será conferida? Perceba que a idade mínima será conferida, em regra, na data da posse, exceto para aquele cargo que exige a idade mínima de 18 anos, porque neste caso, a idade mínima ela será aferida quando? Na data limite para pedido de registro de candidaturas, ok? Então, se o cargo exigente aqui, nós estamos falando de vereadores, né? Exige a idade mínima de 18 anos, por causa do conflito existente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa idade mínima ela não será verificada na data da posse, ela será verificada na data limite para pedido de registro de candidatura. Isso está na lei das eleições, nós ainda verificaremos sobre esse assunto, mas estou aqui já antecipando para vocês. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão de número 17. Olha só. No tocante às limitações ao exercício da vida política, além de hipóteses de inelegibilidade, nas quais se macula a capacidade eleitoral passiva, vamos recordar o que é capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Se fosse aqui capacidade eleitoral ativa, era o direito de votar, mas estou mencionando o quê? Capacidade eleitoral passiva. O Constituinte elencou situações de perda ou suspensão dos direitos políticos. Essas hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos estão previstas no artigo 15. O que nos chama a atenção? É que o artigo 15, ele não enumera para nós quais são as hipóteses de perda, quais são de suspensão. Cabe a nós lermos a doutrina para conseguir compreender isso, tá? Mas as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos estão no artigo 15 da Constituição. Aí veja, o Constituinte, então, elencou situações de perda ou suspensão dos direitos políticos, a exemplo da incapacidade civil absoluta, quando se restringem tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva. A incapacidade civil absoluta, junto com a improbidade administrativa, são situações que geram suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Nós temos no artigo 15 uma série de opções, mas a incapacidade civil absoluta e também a improbidade administrativa, por exemplo, são hipóteses de suspensão, são temporárias, né? Por exemplo, uma decisão transitada em julgado. Por que é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos? Porque quando houver o cumprimento da pena, na sua integralidade, os direitos políticos eles são reavidos. Na improbidade, quando houver a suspensão dos direitos políticos, encerrado esse tempo de suspensão, esses direitos políticos são reavidos. Então, são hipóteses temporárias, diferentemente da perda. A perda dos direitos políticos é definitiva, tá? E vejam que essas hipóteses de perda ou suspensão, elas vão restringir a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva, tanto o direito de votar quanto o direito de ser votado. Tá bom? Então a questão de número 17, voltando aqui para a telinha, ela está correta. Concordam? Mais uma vez, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, elas vão fazer o quê? Restringir tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva. Tudo bem? Entendido? Questão de número 17, portanto, ela está correta. Vamos agora para a próxima questão, número 18. De acordo com a Constituição Federal sobre os direitos políticos, analisar os itens abaixo. Letra assertiva número 1, vejam só.
Durante o período de serviço militar obrigatório, a impossibilidade de alistamento eleitoral dos conscritos é restrição constitucional. E aí? O que é um conscrito? Só para a gente recapitular. É aquele brasileiro do sexo masculino que está se alistando militarmente, né? Tão esperado pelos jovens. Os conscritos, o alistamento eleitoral, o voto, é vedado. E essa restrição está prevista essa restrição na Constituição Federal. Então, a assertiva número 1, ela está correta, porque, de fato, essa impossibilidade de alistamento possui restrição constitucional. Verdadeira a nossa assertiva número 1, tá bom? Ah, professor, mas você disse, então, que essa previsão ela é constitucional, certo? Certo. E aonde que está isso? Anotem aí. Artigo 14, parágrafo 2º da Constituição. Número 2. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são, prestem atenção, os estrangeiros e os conscritos. Inalistável é o estrangeiro e o conscrito. Ele não pode se alistar. Agora, o analfabeto, o alistamento eleitoral e o voto é facultativo. Nós vimos isso. Você não pode errar isso em prova, não. Então, tá errada, não tá? Assertiva número 2? Com certeza, professor, porque colocou os analfabetos como alistamento como inelegível? Ah, professor, mas preste atenção aqui. Olha só. Inelegíveis. Eu quero saber quem não pode exercer a capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. De fato, estrangeiro e conscrito não pode, analfabeto não possui capacidade eleitoral passiva, mas possui capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, porque é um direito facultativo. Ok? Não se esqueçam disso. Então, a número 2, ela está correta. Concordam? Porque são inelegíveis os inalistáveis, ok. E os analfabetos? Será que isso tem previsão constitucional? Será que isso tem previsão constitucional? E aí? Sim. Artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. Terceira assertiva. Uma das condições de elegibilidade, ou seja, para ser candidato, é o pleno exercício dos direitos políticos. Muito bem. Junto com a nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima. Então, pleno exercício dos direitos políticos é, sim, uma das condições de elegibilidade. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º. Tá bom? Muito bem. Quarta assertiva. São inelegíveis, não podendo então ser candidatos, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção também do presidente da República. Ora, o chefe, qual que é o nosso parâmetro? É se o titular daquela circunscrição é um chefe do Poder Executivo, presidente, governador ou prefeito. A assertiva número 4 mencionou o prefeito. Então, é inelegível nesse território o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção, também do presidente da República. Certo? A assertiva número 4 está também correta. E onde que está essa previsão? No artigo 14 da Constituição, e o parágrafo é o 7º, tão cobrado em prova. Todas as assertivas estão corretas, então qual alternativa nós marcaremos? Porque eu estou buscando aqui as corretas, né? O gabarito aqui é a nossa letrinha E.
todos os itens estão corretos, tá bom? Podemos avançar para a próxima questão, questão de número 19. Vejam só. Conforme ensina Guilherme Penha de Moraes, os direitos políticos são direitos fundamentais próprios do homem cidadão, porque titularizados e exercidos por pessoas que participam da vida política e também da organização governamental e também administrativa do Estado democrático. Aí veja, sobre os direitos políticos, vamos assinalar aqui a alternativa errada. Então, eu estou buscando aqui a incorreta. Gente, isso aqui é muito importante fazer na hora da prova. Para você não confundir, achar a correta e já achar que esse é o gabarito. Não. Sempre fique atento.